Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, hoje eu venho trazer-vos um vídeo que me foi pedido. E eu quero dizer aqui o nome da pessoa porque acho que também é justo. Só que esqueci-me foi de abrir o YouTube para ver quem tinha sido a pessoa. Foi no meu vídeo, acho que foi de declutter mesmo. Eu tenho de ver. Deixa eu ver se foi este ou não. Vou abrir. Exato. Prontos, então, foi a Saishara4401 e ela pediu para saber como é que eu organizava os papéis. Por exemplo, onde é que você explica que tipo de papéis você tem e depois rasga e joga fora, os que não precisa mais, e porque pronto, já ela precisava de ajuda nesta parte. E então, eu por acaso também preciso de fazer isso. Vou puxar isto um bocadinho mais para cima. Eu também precisava de fazer isto. E então decidi fazer convosco. Eu tenho aqui esta caixa, que é onde eu tenho várias pastinhas destas assim. Cada pastinha para uma pessoa da casa. Ou seja, eu tenho uma pasta para o meu marido, uma pasta para mim, uma pasta para as miúdas. Cada uma tem uma pastinha delas, com coisas importantes. Coisas essas como certificados de nascimento, o boletim de vacinas, coisas assim mais importantes que precisam de estar guardadas e de fácil acesso caso seja necessário. Também depois tenho outras coisas, por exemplo, deixa-me ver o nome das miúdas para dar um exemplo no delas. Tenho... Prontos, no delas, como eu vos disse, tenho todos os documentos que são necessários, vacinas, certidão de nascimento e até mesmo papel de quando fizeram o primeiro bilhete de identidade, só porque, pronto, se a gente perder ou algo assim, tem sempre alguma cena que seja mais comprovativo de caso imediato. Elas não têm muito, obviamente, porque ainda são pequeninhas. No meu caso, por exemplo... Eu tenho toda esta pasta que está com divisórias e eu vou falar-vos um bocadinho delas, mas vou tirar isto da minha frente para então podermos falar um pouco mais e melhor. Pronto, na minha pasta pessoal eu optei por uma destas pastas que já tem vários separadores e depois em cada separador eu escrevi o que tenho neles. Por exemplo, as primeiras são garantias. Eu tenho tudo o que é garantias e eu até preciso de ver se ainda tenho tudo isto ou não. Porque há coisas que depois de 2 anos as garantias já não são válidas e etc. E então eu tenho de ver este separador e eu sei que tenho de vê-lo agora porque nós já fizemos 2 anos de casa e por essa razão algumas das coisas provavelmente já estão fora de época. Depois eu tenho aqui a licença da televisão, que eu também não preciso de guardar todas, só preciso de guardar a mais recente, ou seja, a do ano 2025, que está aqui. É esta. Ou seja, estas outras eu não vou precisar delas para nada, não guardo. Mas esta que é a renovação da licença da televisão, que nós cá na Irlanda pagamos uma licença para termos televisão e computadores em casa. E é necessário porquê? Porque antes de termos de renovar a licença está aqui os códigos. E por essa razão é que eu deixo aqui a licença até a nova chegar, até nós termos de renovar a próxima. Depois tenho despesas médicas que têm de ser colocadas no IRS, por assim se dizer. Aqui eles chamam o revenue, mas é como se valesse a mesma coisa. E estas despesas eu acho que até já passaram de... já foram. Exatamente, foi do ano passado e já está. Por isso, não preciso mais... são do ano passado, não preciso de guardar. Eu só tenho de guardar as despesas médicas mais recentes, de 2026. E eu tenho isso para cada pessoa tem o seu, a capinha, e então fica lá e vamos organizando aí. Este ano ainda não tenho consultas médicas para mim, graças a Deus. Prontos.
Depois tem aqui um outro separador que é o contrato do telemóvel. E por acaso eu fico sempre com o contrato do telemóvel devido... Este por acaso é uma... Desculpem, este estava no lugar errado. Mas também já posso deixar para aquele lado. E agora vou colocar no lugar certinho, que isto era de médicos. Despesas médicas, exato. O contrato do telemóvel está cá e eu guardo sempre o contrato do telemóvel para ser mais fácil de acesso, em vez de às vezes estar perdida nos e-mails. Porque eu sou péssima nos e-mails e muitas vezes está lá e depois não me lembro como é que é, e então tenho sempre aqui em papel físico as licenças e os contratos e assim, porque é de mais fácil acesso caso eu precise. Mas se vocês têm e vocês dão-se bem com o e-mail, em ficar com as coisas no e-mail, se vocês são mais organizadinhos no e-mail do que eu, vocês não precisam de ter a cópia física, provavelmente. Depois tenho aqui, prontos, o meu certificado de nascimento, até tenho aqui os meus certificados de diplomas da universidade e de finalista do 12º e essas coisas, porque estão aqui, porque eles aqui na Irlanda, eles pedem muitas vezes essas coisas, e então é bom eu ter, e estes são todos os originais, e então se for preciso eu só tenho de entregar cópias. Também tenho aqui uma parte para lembranças das crianças. E eu tento ser sempre muito seletiva, porque senão eu penso que vou acabar o ano com 20 mil coisas das miúdas, e obviamente nós queremos como pais guardar tudo e mais alguma coisa, mas também eu sou aquela pessoa que detesto viver no caos. E ter demasiadas coisas para mim seria complicado. E então guardo algumas e depois, à medida que elas vão crescendo, à medida que vai passando, por exemplo, eu guardo aquelas só que são mais especiais. E eu sei que há pessoas que vão dizer, ai, mas é tudo especial e não sei o quê. Eu percebo que seja tudo especial, a certo percebo, gente. Mas pronto, é a minha maneira de ver as coisas. Por exemplo, tenho aqui outros certificados. E estou a ver, este já não preciso para nada, por exemplo, deixem-me ver, Bloom Boutique, e assim, já não preciso. Este é da Michael Kors, da minha mala, eu guardo sempre, porque pronto, se um dia quiser vender, nunca se sabe. Eu penso que eu não vou querer vender, mas vá ao diabo de celas. Este também não é preciso. E estes eram os certificados das nossas alianças de casamento. Como vocês já sabem, eu sou uma desgraçada que já perdi a minha aliança de casamento. Prontos. E então, o que é que eu vou fazer? Não vou guardar. Não. Já vou deitar fora. Vou ver a do meu marido. Vou deixar aqui o certificado dele, caso ele queira. Mas vou acabar por... prontos. Não é? Já lá foi. Card certifies that your item is a genuine Glamira design and it has been crafted to the highest manufacturing standards, blá blá blá, and a lifetime warranty. Pois, olha, mas eu perdi o meu. Por isso, perdido por perdido, está lindo, buracoso. Pronto, está aqui, olhem lá. Olhem, sabem o que é que isto era bom? Era para se eu quiser voltar a encomendar, eu sei exatamente o que é que eu pedi, e assim é só pedir novamente exatamente igual. Talvez faça isso, se eu quiser voltar a encomendá-lo, assim fica exatamente igual. Por isso, olhem, vou guardar ainda os certificados então de genuidade dos coisas. E pronto, então agora vamos ver aqui estas papeladas. Como eu vos disse, tudo o que já não preciso de consultas do ano passado, fora. Tudo o que já não preciso de licenças que já caducaram, fora. E agora vou ver todas as garantias que talvez já não estejam dentro da garantia. Esta, por exemplo, é algo novo, esta garantiazita.
Estas são novas que eu ainda não tinha guardado e então já vou guardá-las no lugar certinho. Assim, estas eu já nem sequer preciso me chatear. E aqui, olhem, envelopes daqueles que o pessoal manda para depois, se quiserem devolverem, não preciso nada disto. Depois isto é da lista de espera. Eu vou guardar o mais recente da lista de espera. Exatamente, este pode ir para o lixo. E vou guardar o mais recente da lista de espera para médico aqui nas... não despesas, mas nas consultas. Exato, nas consultas. Este, por exemplo, eu quero emoldurar, vou guardar para quando eu comprar a moldura. Vou guardar aqui atrás. E agora então vamos ver aqui garantias e etc. Este é uma garantia de quê? Deixa lá ver. Harvey Norman. Isto é das máquinas de lavar, se não me engano, e de secar, que já acabou a garantia. Acabou quando a gente precisou, sabem? É sempre assim, vocês não sabem disso. Então, a nossa garantia acabou em janeiro. Em janeiro. E em fevereiro a máquina deixou de funcionar. E então, pronto, gente, é isso. Em fevereiro. Este já não é preciso garantia. Este também não, já passou bastante tempo, já tem 2 anos. O outro que já tem 2 anos. E este quanto tempo é que tem? Este estou na dúvida. Onde é que está a data? Olha, não estou a encontrar a data, gente. Mas provavelmente também já tem 2 anos. Porque é 90 dias, blá blá blá. Este eu vou confirmar só com o meu marido, mas eu penso que eu também já fui lá à vida. Depois, isto é o quê? Oi, 2023, gente. Ei, 2023 já lá foi. Nossa. Não tem mais nada. 2023, a maior parte das coisas tem 2 anos de garantia, deitar fora. Este também é o outro dali, é o quê? Este é da minha Canon. Da minha Canon. Isto é de 2020. Será que ainda tem garantia, gente? Olha, mas isto é o certificado. O certificado eu acho que é sempre bom de guardar nestas coisas. Só porque se vocês quiserem vender, sempre está aqui. Vou deixar aqui à parte. Este do B&Q, The Work Spaces. Só, eu acho que isto também já foi mais do que a vida, gente. Exato. Este é um quê? Ui, papelinho. Tudo certificado, não stick, já foi. Olhem, isto é da minha batedeira. Já, coisa. Este já nem sequer tenho em casa. Olhem, este, por exemplo, eu vou ficar. Porquê? Porque este ainda está em uso do carro, que é a coisa das miúdas. E se depois eu quiser doar a alguém, eu gosto de dar com estas coisinhas. E então, pronto. E aqui este é do Lidl. Exatamente, que também já foi. E pronto, é isto. Eu vejo se ainda estão dentro ou não estão dentro da validade. Se não estão, vai tudo para o lixo. Se tiver, então guardo. Aqueles que eu tenho dúvidas, vou deixar aqui para discutir com o marido. Este da Currys. O assistente foi o Sr. João. Olha, devia ser português ou assim, com o nome João. Certamente. E isto foi em nada. Logic. De quando é que foi? Já nem esqueci. 2024. Já tem. Já tem. Foi. Vou perguntar ao marido. E prontos. Então, daqui já está.
eu tenho uma só com os papéis da casa também. Olhem, esta para guardar, o certificado. Tenho um com os papéis da casa, das compras da casa, da compra da casa neste caso. Agora está-me a faltar a palavra em português, a mortgage. Mas pronto, quanto é que eu estou pagando ao banco, está tudo aqui. Isso eu guardo, são coisas que eu acho importante manter sempre à mão. E então está cá também, nem sequer preciso de ver porque sei que está tudo dentro dos prazos. Este aqui é que eu não me lembro bem sequer o que é. Ai, eu acho que é mais certificados, gente. Ai, tem tantos certificados. Pronto, é que eu não vejo isto há 2 anos. A verdade é esta, pessoal. Há 2 anos que eu vi isto pela última vez quando comprei a casa e pronto, né? E há coisas que eu acho que são necessárias de ter sempre. Estas vou mover para aqui. E já vejo. Olhem, da minha Canon. Isto acho que são das máquinas de lá de baixo. E muito sinceramente, as máquinas, como eu vos disse, já lá foram. Exato, olhem as máquinas. Whirlpool. Tudo isto são das máquinas lá em baixo. E eu penso que já está tudo, tipo, já tudo passou da sua data. Vou só mesmo verificar, mas eu penso que sim, porque eu comprei tudo há 2 anos atrás e não vale a pena estar a guardar. Isto é do computador, eu acho que já nem... O computador já tem anos, séculos. Olhem, isto por acaso estou a deixar porque isto pertence da casa, que é o regulamento de como se configura o aquecimento da casa. Por isso, guardar. Deixem ver este. É o quê? Penso que este também já lá foi. Do micro-ondas, que já tem 2 anos também. Olha, mais manuais das máquinas. Guardei isso tudo durante o tempo que é necessário. E depois, quando já não é necessário, gente, pronto, olhem, é deitar fora. Vocês... É assim, normalmente eu rasgo tudo e deito fora. Porém, como eu trabalho... Como eu trabalho num escritório, eu até faço, e olhem lá, manuais de como é que as máquinas funcionam, as máquinas de lavar e secar. Gente, exato, elas já nem sequer servem para nada. Quando eu fui lá já disseram-me que já não dava para arranjar nada porque já tinha passado e não sei o quê. Os manuais, guardei isto durante tanto tempo, gente. E pronto, está vazio. Vem? É isto que eu faço. Normalmente eu vou, vejo o que é que eu tenho, o que é que eu não tenho, o que é que eu preciso. Garantias eu guardo, pagamentos de receitas que eu tenho ou de consultas, guardo até pôr no IRS. Depois de pôr no IRS é fora. Garantias, depois de terminadas as garantias, é fora. Eu não me ponho a guardar tudo o que vem. Eu tenho, por exemplo, as coisas da eletricidade, vai tudo para o e-mail, está tudo lá e também está tudo no site da eletricidade, por isso eu nunca imprimo. Nós não recebemos assim tantas cartas, para ser honesto. Nós não recebemos muitas cartas, por isso. E há cartas que eu deito logo fora, se não for necessário, eu não me ponho a guardar papéis. Só mesmo que é preciso garantias, de consultas, de receitas que eu vou levantar à farmácia, guardo tudo isso até colocar no IRS. Depois de colocar no IRS vai tudo para o lixo. E pronto, como é que eu deito no lixo? Eu, como eu estava a dizer, tenho uma sorte que trabalho num escritório. E então eu normalmente ponho tudo dentro de uma malinha, pronto, numa destas coisas assim, levo para o escritório e ponho na shredder, que assim aquilo desfaz-se tudo e nenhuma informação é vazada, nada que coisa. Se vocês não tiverem num escritório, se não trabalharem num lugar onde tenham isso e possam levar, como eu também não estava antes,
aquilo que eu sempre fiz foi rasgar muito bem, especialmente a zona da morada e de dados pessoais, rasgar muito bem e colocar no lixo. Eu sei que provavelmente não é a melhor maneira, mas eu também não quero fazer queimadas, não é? Eu não quero estar aí a queimar papel e acontecer alguma coisa. Mas era assim que eu fazia antes, agora que eu trabalho num escritório. Eu levo e deito na shredder lá do escritório e é shredded all e pronto, é isto. A nível de certificados de nascimento, de seja o que for, eu guardo sempre essas coisas para a vida. Boletim de vacinas, certificado de nascimento, até mesmo de batizado, eu tenho isso. Eu tenho sempre essas coisas guardadas para a vida. Cartões de cidadão normalmente quando são renovados, eles ficam com o antigo. E pronto, eu não guardo muitos mais papéis, a verdade é essa. São bem poucas as coisas que eu guardo, como vocês veem, e eu separo por cada pessoa da casa, porque assim é muito mais fácil. Eu preciso de uma coisa das miúdas, aqui está o das miúdas. Eu preciso de uma coisa minha, aqui está o meu. O marido precisa do dele, ele tem o dele. E depois eu gosto destas capas assim, sabem? Destas que trazem vários separadores e vocês podem escrever na frente do separador o que é e vão guardando direitinho. E assim, prontos. Também tenho os meus diplomas todos e certificados de que eu terminei a universidade, que fiz o 12º, porque como eu digo aqui na Irlanda, eles pedem essas coisas quando vocês começam um novo trabalho. Pedem sempre cópia disso tudo. E então eu aprendi a guardar essas coisas que são mais importantes, assim. Tudo o resto eu vou guardando até caducar. E há coisas que se vocês recebem em casa e é, por exemplo, papelada que ninguém, como é que eu digo, pronto, folhetos do supermercado e não sei o quê, eu cá deito isso tudo no lixo. Tudo no lixo, que eu não gosto de guardar essas coisas. E pronto, eu sei que para pessoas mais sentimentais, e eu também sou bastante sentimental, mas aprendi a me tornar um pedacinho mais fria nesses casos, que é cartões do dia da mãe, cartões de parabéns, sei lá, gente, eu guardo só mesmo aquilo que eu acho mais especial, aquilo que é mais bonitinho, talvez. Eu, por exemplo, tenho aqui algo que a minha mãe fez com as miúdas quando eram bebés, que tem tudo com fotinhas e assim, é um caderninho com fotinhas e não sei o quê. Isso eu guardei. Agora, eu não vou guardar todos os desenhinhos que me fazem. Tenho alguns, mas, por exemplo, elas vão crescendo. Quando me dão novos eu vou deitando alguns fora e pronto, eu sei que há pessoas que vão querer guardar tudo e acho que vai depender de cada um. Eu odeio guardar demasiada papelada, porque pronto, não, para mim é caótico se eu abrir e está ali um monte de desenhos e assim, e eu sei que somos todos diferentes e podem me julgar à vontade, mas eu acho que nestas coisas temos de ser um pedacinho frios. E eu aprendi isso talvez com a minha mãe, porque minha mãe, graças a Deus, guardou um monte de coisas desde o nosso primeiro até o 12º, até a universidade, que estão lá em casa ainda. E depois ela agora diz-me assim, o que é que tu queres fazer com isto? E eu olho para ela e digo, põe no lixo. É isso que eu digo a ela, põe no lixo. Mas não queres guardar? Não, não quero, não. Mas é que tu fizeste esta coisa tão bonitinha. Mas mãe, já foi há tantos anos atrás. Põe no lixo, filha. Põe no lixo. E eu acho que então eu sigo muito isso para mim. Mas vai depender de vocês. Mas é assim que eu destralho as minhas coisas e aquilo que eu guardo e como é que eu escolho a seguir o que é que vai sair e como é que eu destruo. Eu espero que isto tenha ajudado de alguma forma. Eu sei que muita gente tem tudo informatizado e que fazem e-mails na sua... Não, fazem pastas no seu e-mail e guardam assim dessa forma. Eu sou bué desorganizada nisso e então eu tenho em papel e vou guardando desta forma como eu vos falei. E pronto, espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado e nós vemos no próximo vídeo. Tchau!